onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Verdade, com Carlos Gomide. Educadora. Muito bem, meio-dia, 48 minutos. Joga aqui que a gente conserta a cagada. Meio-dia, 49 minutos. Hoje, uma quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017. Ontem eu comecei o programa falando que era 24 de outubro de 2016. Eu me corrijo aqui com um dia de atraso. 25 de outubro de 2017. WhatsApp da educadora, Vanessa do Campo Belo, diz o seguinte: na minha opinião, nenhum dos três foram bons. Mas o Silvio Félix fez. E o que ele fez... na verdade, por isso que eu peço para que vocês mandem mensagens gravadas. Porque eu entendo que as pessoas, na pressa, não é, acabam escrevendo mensagens que a gente não pode... não consegue reproduzir integralmente, né? O que ele fez foi iludir o povo, enquanto as pessoas tiverem esse pensamento do rouba mais faz, vamos continuar da forma que estamos. O ouvinte Sandro diz que o Silvio fazia mais propaganda. Não fazia não, viu, Sandro? Não fazia não. Me lembro do Silvio fazendo propaganda. Aliás, Pedrinho Kiel fez pouquíssima propaganda. Quem fazia bastante propaganda era o Jurandir Paixão. Pedrinho Kiel, pouquíssima propaganda. Nos veículos constituídos, o Silvio também muito pouco. O Paulo Radich quase nada. E esse governo também gasta pouco e gasta mal. O Joel Dazaca, eu não sei se Dazaca é o sobrenome dele, dizendo que o Silvio foi o melhor. Agora, meio-dia e 50 minutos, você pode continuar participando pelo WhatsApp da Educadora por mais alguns minutos, dizendo que, na sua opinião, quem deles foi ou é o melhor? Radich, Félix ou Mário Botion? Te surpreende, Nani Camargo, essa resposta da população? Boa tarde. Tudo bem, Caio? Boa tarde. Não me surpreende, não, principalmente pelo resultado da última eleição, onde o Murilo Félix foi muito bem avaliado.
Então, eu acho que isso realmente é um reflexo, né, do que a população pensa. Muita gente fala isso, assim, eu ouço muito, a gente que está principalmente no meio político, ou até, Caio, em rodas de amigos, sabe? Aqueles aniversários onde sempre surge aí o papo sobre política, e as pessoas falam isso. Eu ouço muito essa frase. Ah, mas o Silvio foi o prefeito das obras. Todo mundo sabe da parte da corrupção, aquela questão das prisões, toda a investigação do Ministério Público. Ninguém ignora isso. Da qualidade das obras ou da falta de qualidade nas obras, não é? Ninguém ignora isso. Tantas assim, né? E aí é aquela frase que me remete ao Maluf, sabe? Aquela coisa, realmente, a família foi presa, Ministério Público investigou, aquela questão dos imóveis em São Paulo, as pessoas sabem disso. Mas aí remete a outra questão. Mas ele fez. No meu bairro, não tinha tanto buraco na rua, era mais fácil resolver uma questão na prefeitura, o Silvio era uma pessoa mais presente. Eu ouço muito isso, Caio, a questão... Será que tem a ver com a personalidade mesmo? A gente estava falando disso ontem, né? Será que era um negócio que está com o Silvio? As pessoas têm essa percepção e isso reflete nessa pesquisa, né? Que ele é um prefeito que fez muito mais em relação aos outros. Embora o Mário ainda está no começo, né? Nesse começo de mandato. Não, está no começo, mas não fez nada, né? Exato. Está indo para o 11º mês de mandato e não fez absolutamente nada a não ser transformar uma praça em rotatória. E o que ele inaugurou de obra é porque o Paulo Radich deixou. E aí as pessoas falam, o Silvio já, né, tanto no seu primeiro mandato quanto no segundo, já chegando, né? Vamos falar desse jeito. Então, é o que tá... No primeiro não, é que as pessoas não têm essa memória tão próxima, não é? Que o começo do governo dele não foi tão bom e que o Brasil vivia um outro momento da economia. Sim, mas não foi tão ruim também, né? Eu acho que o escândalo estourou depois. Então, ele ficou muito tranquilo, assim. O Silvio tinha toda uma Câmara também a seu favor. Então, é o que as pessoas falam, né? Tem 21 vereadores tem também. Tem também, mas eu acho que... Aliás, o Silvio acho que teve mais oposição até, né? Eram vereadores mais incisivos, como o Paulo Radich teve, né? O Silvio teve o Ronei. Na Câmara. Teve o Paulo Radich. Teve o Mário, né? Teve o Mário embalando depois também. Então, uma oposição muito mais consistente, né? Talvez muito mais ativa do que é hoje. Mas é isso, né? É o que o povo pensa. E essa enquete que você fez agora no colóquio, a gente já viu, né? Em outubro do ano passado. O resultado, né, Caio? É o retrato disso mesmo. Ô, Bruno, acho que contra fatos não há argumentos, né? É assim que pensa o povo. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Pois é, semana passada eu vi uma foto de um americano, um evento que teve nos Estados Unidos, no Texas, para arrecadar fundos para vítimas de um furacão. E estavam os presidentes, os ex-presidentes americanos vivos. Tava Obama, o Bush filho, o Bush pai, já bem velhinho, em cadeira de rodas, o Jimmy Carter e o Bill Clinton. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, se a gente pegar os ex-presidentes do Brasil, a gente vê que tragédia que é. E se a gente pegar também, baseado nessa pergunta que você fez no colóquio, nessa enquete do colóquio, pegar os ex... Que tá valendo ainda, viu? Pode participar ainda mais alguns minutos opinando. Para você, quem dos três foi o melhor? Pegar os três, ou é o melhor? Os ex-prefeitos vivos, né, de Limeira, e aí eu faço uma ressalva ao ex-prefeito Zovico, que foi numa situação completamente atípica e teve que segurar o rojão ali num período extremamente turbulento. Mas se nós pegarmos o governo Radich, o governo Félix, o governo Pejon, o governo Pedrinho, acho que só, né? Dos vivos, sim, só. Eu acho que dá para extrair coisas boas de cada governo. E fica difícil de avaliar genericamente, né? Qual foi? Acho que nenhum ali teve grande destaque. Falar, nossa, esse cara realmente transformou a cidade em todas as áreas, de ponta a ponta. Acho que não. Sendo bem razoável aqui. Todos eles tiveram pontos positivos. Cada um no momento local, no momento nacional, todos com as suas dificuldades. Mas o que mais me entristece é a questão da falta de continuidade, né? E da falta até de harmonia, né? Usando essa figura dos presidentes americanos juntos, unidos por uma causa, e todos eles
estão juntos pelo país, independente de tudo. Aqui não, né? Aqui acabou o mandato, é cada um por si, cada um acabou de um jeito e a cidade fica sem continuidade. Isso é muito ruim. Agora, eu não sei como avaliaria. Eu acho que todos têm seus pontos positivos, seus pontos negativos. Se for comparar períodos, o primeiro ano do Silvio, no primeiro mandato, foi ruim. O primeiro ano do Paulo Radiche foi ruim. E o primeiro ano do Mário está sendo ruim. Agora, vamos pegar o último ano. O Paulo apresentou resultados bons, né? E resultados em áreas interessantes, na saúde, na educação, na segurança. Os índices estão aí, não tem como mentir. O Silvio apresentou índices positivos, apesar de ter saído do jeito que saiu. Então, vamos esperar o Mário no quarto ano ver o que ele vai entregar para a cidade para poder avaliar. O Silvio saiu com 80% de aprovação popular, né? Mas foi caçado, pelas razões que nós já conhecemos, mas com 80% de aprovação popular. Mas nenhum deles, infelizmente, com nenhuma mudança significativa que pudesse transformar a cidade de Limeira, de dar saltos muito grandes em qualquer ranking. Então, acho que todos avaliados muito baixo. Espero que tanto o Mário, que está na cadeira, quanto os próximos possam ter essa consciência de cidade, né, de que a cidade está acima e está antes de qualquer político, e que possam dar um salto de Limeira. Limeira possa sair hoje, no ranking de desenvolvimento, da posição 50 para a posição primeira do estado de São Paulo. Acho que é isso que a gente tem que buscar sempre. Boa tarde. Quem fez história foi, sem dúvida, Jurandir Paixão. Abraços do João Paulo do Morro Azul. Nenhum dos prefeitos conseguiu retirar Limeira... Eu falei da cerveja na zona, né? Nenhum dos prefeitos de Limeira conseguiu retirar a zona do centro da cidade de Limeira, próxima a escolas. Na verdade... O Silvio tentou mexer, mas apanhou. Uma escola, né? Uma ou duas escolas, né? Apanhou até do Padre Maurício. Apanhou, né? Igual um cachorro, né? Ali ainda tem Einstein, na Baixada? Não tem. Não. Tem só o Colégio São José, né? De escola, sim, mas tem muito comércio ainda, algumas residências. Opinião do Egberto, da Vila Castelar. Vamos ouvir mais opiniões aqui pelo WhatsApp da Educadora. Ao ex-prefeito Zovico, que foi numa Nenhum situação dos três. Eu acho que na próxima eleição do prefeito devia ser o Bruno. Eu voto no Bruno. Eu acho o Bruno muito sincero. A mensagem da ouvinte que não se identificou. Vamos ouvir mais uma. Boa tarde, Caio. Aqui é o Ricardo que está falando do aeroporto. Em relação a isso que está sendo falado, o que o Silvio fez nada mais foi do que o Lula fez, né? Não fez nada, quebrou o país e conseguiu enganar um monte de gente com um discurso populista. Então, basicamente é isso. Lula e Silvio Félix espelhados um no outro. Muito bem, muito pertinente a observação do Ricardo, meio-dia 59 minutos. Independente de emitir juízo de valor aqui. Falaram de Jurandir Paixão, de Paulo Radiche, algumas pessoas até falaram do Paulo Radiche, e em massa do Silvio Félix. Ninguém disse que o melhor dos três é o Mário Botion, Tayla Ramos. Pois é, Caio, boa tarde a todos. Falando das últimas gestões, embora o Paulo Radiche não tenha sido tão bem avaliado nas urnas, eu, pelo que pude acompanhar do governo dele, não considero que ele tenha sido um mau gestor, mas acho que não foi um bom político. Ele tinha uma estrutura muito boa, um secretariado muito competente, muito preparado, cometeu alguns erros também, mas foi um bom gestor para a cidade, na minha opinião. Mas não foi um bom político, não teve o jogo de cintura que Silvio Félix tem. O Silvio, a diferença entre eles aí, embora a gestão dele seja alvo de tantas investigações, enfim, ele é um bom político, ele tem muito jogo de cintura, ele tem muita inteligência, é um bom comunicador, assim como o ouvinte aí comparou o Silvio ao Lula, também faria essa comparação. Acho que ele tem, sim, um discurso populista, ele era um bom comunicador, tinha uma boa estratégia, uma boa equipe de comunicação também, e isso, com certeza, faz diferença na avaliação popular. Agora, falando em questão de crises de governo, com certeza o Mário tem enfrentado muito mais crises do que na gestão do Paulo, por exemplo. A gente não viu situações tão polêmicas em que houve corte à população, em que houve esse colapso no transporte coletivo. Não foi um governo marcado por crises, embora não tenha sido marcado também por grandes obras, enfim, grandes realizações. Mas entre os três,
presa, e eu acredito que o melhor gestor tenha sido o Paulo, o melhor político em termos de comunicação com a população, sim, o Félix, mas isso não anula o fato de que a gestão dele seja alvo de tantas investigações. Tenha terminado como terminou, né? Exato. 1h01. Este é o Educadora Meio-Dia, ao vivo. É que hoje nós começamos sem vinheta de abertura, né? Eu pensei que eu fosse fazer um programa hoje mais organizado que o de ontem, mas enfim. Este é o Educadora Meio-Dia, ao vivo, em todas as plataformas, no rádio, na internet, no celular, no educadora.am, que é o portal da Educadora, nos aplicativos para dispositivos móveis que você baixa de graça para celulares e tablets, também no Facebook, nós estamos ao vivo no Facebook, curta e compartilhe, e também no YouTube, no canal da Educadora, no YouTube, 1h01. Nani, para encerrar esse primeiro bloco, sobre a gratuidade, essa questão polêmica que o prefeito quer aprovar na Câmara, duas vereadoras emendaram o projeto do prefeito. Exatamente. Para você ver, né? Uma vereadora governista, né? E, no caso, a outra de oposição. Vários vereadores também assinaram essas emendas. A emenda da Érica Tanque amplia o passe especial, a gratuidade também para o sábado e para o domingo. Mas mantendo aí as 2 viagens no máximo por dia. Já a emenda da Constância, que também recebeu assinatura de outros vereadores, modifica o projeto todo, praticamente deixando como está hoje. Ou seja, que a gratuidade seja ilimitada, que possa ser usada não só para a saúde e educação, mas também para o lazer, quantas vezes por dia for necessário. Que é o melhor a se fazer, não é, Nani? Porque que economia que isso vai gerar efetivamente à prefeitura? Quantos milhares de reais vão ser economizados? E será que essa economia não é uma economia burra? Com certeza, Caio, vamos combinar. Mostra um traço insensível do Mário Botion, que até outro dia era o presidente da AINDA, era o principal nome na AINDA, o Mário Botion, uma entidade que ele tomou para si, né? Que ele cuidou como se fosse uma empresa dele próprio. Né? Aí ele mostra essa insensibilidade, achando que... O projeto é péssimo. Achando que o deficiente é um... Né? Porque ele está colocando dessa maneira. O deficiente é um aproveitador. Não, né? Caio, você acha As famílias pobres e deficientes estão se aproveitando da situação, muito longe disso. Você acha que um deficiente que tem uma condição financeira melhor vai ficar pegando ônibus, Caio? Claro que não vai. Evidente. E outra também, essa questão do lazer, né? Quem vê parece que o beneficiado fica o dia todo, né, só passeando, né? Olha, só vai para cinema, só vai para shopping. Gente, o deficiente usa a gratuidade essencialmente para ir às entidades, para ir a terapias, para ir a um posto de saúde. Quer dizer, faltou muita sensibilidade do governo nessa questão. 1h04, intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. A Unimed Limeira se importa com a saúde das mulheres e, especialmente neste Outubro Rosa, lembra a todas que realizar o autoexame é tão simples quanto trocar de roupa. Em parceria com as principais lojas femininas da cidade, a Unimed criou uma ação na qual foram adesivados os espelhos dos provadores com uma mensagem de conscientização. Adote também o hábito de se cuidar. Outubro Rosa, na Unimed Limeira. Cuidar de você, esse é o plano. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor, concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-00-17221, paga 2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira.
Chegou a hora de decorar sua casa. O clima de Natal chegou na Havan. Aproveite as promoções desta semana. Árvore de Natal 1,20 m de R$ 39,90 por apenas R$ 29,99. Cordão pisca-pisca com 96 lâmpadas LED e 8 funções, somente R$ 19,99. Todo o setor de Natal em 10 vezes sem entrada e sem juros. E clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para dezembro. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, o melhor Natal do Brasil. Educadora. A economia anda fraca. A inflação altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACD. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar. Você já está sabendo da novidade? Limeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto, do grupo canadense Brookfield, e agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou? É que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental, agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. Educadora. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. Eu tenho uma boa notícia para você, que assim como eu também estava esperando para economizar. A hora de aproveitar é agora, com os descontos de novembro antecipados da Casas Bahia. São ofertas que ia ter só lá em novembro, mas já estão valendo. Então, para que esperar se você pode economizar agora? Com os descontos de novembro antecipados da Casas Bahia, tem notebook positivo 2-in-1 Intel Dual Core por apenas R$ 1.099, em até 14 vezes sem juros no cartão da loja. Não perca tempo. Na Casas Bahia. A casa é sua. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 8 minutos. Nós estamos de volta nesta quarta-feira, metade da semana, com a Educadora Meio-Dia, Nani Camargo. Agora no estúdio nós recebemos com imenso prazer, com uma alegria enorme, o pastor Jonas Uski. Ele vai participar desta segunda parte do programa de hoje. Com certeza, um assunto muito importante sobre os 500 anos da Reforma Protestante. E a gente estava conversando no intervalo aqui, né, pastor? Já dando boa tarde. Toda uma programação foi feita e o público realmente compareceu, né? E esse final de semana tem mais eventos, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço por essa oportunidade. A Nani, Tayla, o Bruno, o Caio. E com certeza essa comemoração vai marcar a vida das igrejas presbiterianas, mas também de muitas pessoas que estão se interessando em enxergar esse trabalho que está sendo feito. Um trabalho de comemorar mesmo os 500 anos da Reforma, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso dentro desse programa aqui. Muito obrigado. Pastor, me perdoe pela ignorância. Se eu disser alguma bobagem, o senhor me corrige. Nós recebemos há alguns dias aqui também pastores da Igreja Luterana, não é? Essa reforma protestante foi a reforma que originou a Igreja Presbiteriana e, numa outra etapa, ou ao mesmo tempo, a Igreja Luterana também, ou não? Como é que se deu isso? Quem faz a reforma é o monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Uhum. E ali surge na Alemanha a Igreja Luterana. Na sequência, nesse movimento de reforma, vão aparecer os calvinistas, e aí entra na Suíça, em Genebra, Calvino, também Zwinglio, e outros que vão aparecendo dentro da área de teologia, mas na área também de educação, assim, se projetando dentro de universidades que vão sendo construídas e inauguradas nesse período. Então, quem começa todo esse movimento de reforma mesmo é Martinho Lutero,
e numa coragem intensa ali, ele afixa 95 teses. Alguns pontos podem ser trabalhados aqui, só citados, mas assim numa coragem muito grande, porque a alma fervia, o coração encandecido mesmo diante de Deus, ele resolveu comprar uma briga mesmo. A verdade é essa. Uma briga com a Igreja Católica, né? Uma briga... É interessante a gente anotar, e eu queria deixar bem claro aqui, eu não tenho costume, em nenhum momento da minha vida, de criticar a Igreja Católica. Eu não tenho. Quem me conhece sabe disso. Mas por que acontece essa vertente de divisão? Em 1506, inicia-se a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Um projeto fenomenal, bonito hoje, com mais de 22 mil metros quadrados. E quando da inauguração, da construção desse projeto, começa a faltar dinheiro numa obra tão grande. E uma das coisas que acontece, Johann Tetzel, ele sai caminhando por alguns países, e ele entra na Alemanha e ele leva a ideia de vender indulgências, para que quem comprasse essas indulgências estaria não apenas abençoando essa obra para construir, mas ele conseguiria trabalhar a vida, enfim, quando morrer, não precisar passar pelo purgatório, mas ir diretamente para os céus. É uma porta para o céu, né, pastor? E a outra vertente era de quem estava vivendo a questão do purgar a alma, aguardar a consumação de todas as coisas, ele poderia ser beneficiado com essa compra. E Lutero comprou uma guerra contra isso. Ele discordou. Nas 95 teses, a briga não é com o Papa. Ele não tem guerra no coração com o Papa. Ele não briga com relação a outras doutrinas, mas ele discorda dessa vertente. E aí incendeia, muitos corações naquela época vão comprando as ideias, e ele vai viver momentos bem difíceis ali, mas ali já estava deflagrada a reforma chamada protestante. Muito bem, pastor. Nós vamos saber da resposta daqui a pouco do pastor, quando, em que momento da história surge a igreja presbiteriana. Mas antes disso, eu vou pedir licença ao senhor, porque a Ana Paula Rosa está ao lado da querida Fabiana Lucato. É a Fabiana? É a Fabiana. É a Fabiana, mas a Ana está lá no Horto, a Fabiana vai falar com a gente por telefone. Ah, mas... Enfim, eu fiquei fora do microfone, pastor. 30 e tantos dias eu estou com problemas para me entender aqui. Ela não vai falar com a Fabiana Lucato, ela vai falar com uma outra Fabiana. É isso? Não. Então não é Fabiana, caramba. Então... Não, a Fabiana está na linha, a Fabiana Lucato está na linha, vai falar com a gente sobre o Prêmio Gazeta. E a Ana Paula Rosa está lá no Horto Florestal. Não, eu vou falar de MST depois, eu quero falar da Gazeta. Exato. A Fabiana já está na linha com a gente para falar do evento de ontem. Quero ter o prazer de ouvir a voz da Fabiana, que eu não ouço aqui na Educadora há tanto tempo. E para falar de coisa boa, porque ontem foi uma festa luxuosa no Teatro Caio. Vitória. Eu pude acompanhar pelas redes sociais com a apresentação da Orquestra Sinfônica Limeirense. Eu imagino que deva ter sido uma noite do seu primeiro minuto ao último repleta de emoções boas, emoções positivas, não é? O Prêmio Gazeta de Literatura. E o interessante, já dando boa tarde para a Fabiana também, o tema deste ano, né, Caio? Reconstruindo o Brasil que queremos. Este foi o tema das redações. Então, Fabiana, muito obrigada pela entrevista no Educadora Meio Dia. Como é que foi o evento de ontem? Boa tarde, Nani. Boa tarde, Tayla. Caio, quanto tempo não falo com você? E Bruno, um beijo, querido. Como eu adoro ouvir o programa de vocês, eu ouço sempre que eu posso. Hoje, inclusive, eu estou vendo vocês aqui pela internet e adoro ouvir as colocações do Bruno, viu, Caio? O Bruno tem sempre uma coisa a acrescentar, uma coisa bacana e ponderada a dizer. Gosto de ouvir todos vocês, em especial, deixo o meu abraço aí para o seu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço e é recíproco. Fico muito feliz em te ouvir aqui hoje. É isso aí. E o prêmio foi um sucesso. O prêmio foi super bacana. As escolas, quer dizer, nós recebemos... Imagina só, gente, foram 748 redações que nós recebemos aqui, 85 escolas, né, esse ano participaram, e vocês imaginam o trabalho, né, para fazer a seleção dessas 45 redações premiadas, né, nas 9 categorias, né, do 4º ano até o terceiro ano do ensino médio.
E a noite de ontem foi a premiação aí dessa garotada corajosa que gosta de escrever. E vou te contar, viu? O engajamento político e social dessa garotada foi assim, de surpreender. Fabiane, como que é feita a seleção? Então, isso já começa nas escolas antes das redações chegarem à Gazeta ou a própria Gazeta faz essa seleção? Como é que é o processo, então, deste prêmio? As escolas enviam para a gente, Nani, três redações, né, as melhores de cada série, né? Então, do 4º ano, do 5º ano, enfim, até o 3º colegial. Elas fazem lá, através de prova, através de trabalho, eles selecionam as 3 melhores redações e enviam para cá. Para você ter uma ideia, mais ou menos, a gente lê, né, essa equipe de jornalistas, enfim, nós lemos mais ou menos uma média de 90 redações, né, de todas as escolas. E dessas 90 redações, a gente seleciona as 5 melhores, né? E que são premiadas, no caso do 27º Prêmio Gazeta de Literatura, que foram premiadas na noite de ontem. Fabiane, e qual é o Brasil que essa garotada quer, hein? Olha, eu vou te contar, se a gente colocasse em prática as sugestões, né, que os alunos sugerem, né, se todos nós fizéssemos um pouco, mas o que nós sentimos esse ano foi um engajamento, assim, de que o Brasil, ele muda, mas muda com atitudes de cada um de nós. Né? Teve um título que foi muito curioso, né? Que eu não me lembro agora reproduzir para você exatamente como é que é, mas o título foi como quem diz assim, ó, a gente não vai mudar sentado no sofá, né? E foi um garoto acho que do 5º ano, quer dizer, que a gente percebeu, né? É a real noção que as pessoas têm que realmente o Brasil enfrentamos uma crise violenta, um trabalho, eu estava ouvindo vocês aí, enfim, falar sobre os problemas de Limeira e tudo mais, mas essa consciência do jovem, né? Eu acho que o jovem hoje em dia está muito mais consciente. Muito bem, Fabiana. A gente está parabenizando, então eu pude acompanhar, eu vi as fotos também, né? A Renata, todos os nossos amigos aí da Gazeta estavam presentes, a casa cheia, o Teatro Vitória cheio, muita gente comentando nas redes sociais, familiares, os professores presentes, os alunos, então foi uma grande festa e o Caio, acho que é o mais importante, né? O incentivo à escrita, à literatura e fazer essa molecada pensar, né? Em tempos de redes sociais, eu acho que o Prêmio Gazeta, ele vem a calhar justamente para mostrar essa importância, né, Caio? Sem a menor dúvida. E aí, Fabiana, uma coisa me vem à cabeça, muito embora eu não seja pai, a emoção dos pais, não é? Porque forma-se uma torcida, de fato, né? Os pais vão ansiosos, esperançosos, e eu imagino que devam explodir em emoção quando o filho é escolhido, quando o filho ganha, né? Caio, foi muito legal, porque no final da noite, né, enfim, nós fizemos a transmissão lá pelo Facebook, fizemos o story no Instagram e publicamos, né, as fotos, mas teve uma cena, meu irmão ainda estava lá em cima do palco, né, eu só vi ele batendo a foto, né, falando, olha os pais tietando. E realmente foi a foto final, né, que a garotada fica lá na frente, foi até meio complicado de fazer, porque todos os pais estavam entrando na frente. Quer dizer, é uma emoção super grande de ver o filho sendo homenageado e prestigiado também. Afinal de contas, hoje em dia, ler e escrever, né? No mundo onde todo mundo parece que tem opinião, né? Mas, na verdade, a opinião a gente sabe que é feita através de análise de fatos. E é isso que eles fizeram nas redações, né? Então, não foi uma discussão sobre gosto, né? Eles fizeram uma redação sobre a opinião deles, como é que a gente pode reconstruir o Brasil que queremos. Foi muito legal, Caio. Muito bem, nós conversamos então com a Fabiana Lucato, ela é uma das diretoras da Gazeta de Limeira sobre o Prêmio Gazeta de Literatura. Obrigada, Fabiana, um grande abraço. Fabiana, muito obrigado. Obrigada, um abraço para vocês. 1h19, Bruno. Notas rápidas, não é? Primeiro, parabéns à família Lucato, à Gazeta de Limeira pela realização. Já passou da 20ª edição, 27ª. Né? 27ª edição, são quase 30 anos fomentando a leitura e a escrita também. Eu fiquei imaginando, eu acompanhei tudo isso que a Fabiana falou pelas redes sociais e fiquei imaginando o seguinte, Deus do céu, se me dessem um tema para escrever hoje, como seria? Né? Porque eu escrevia redações na minha época de escola e lá se vão quase 30 anos. Essa molecada, além de tudo, não é?
encorajada a escrever, encorajada a tentar ter um entendimento sobre as coisas que acontecem. E eu não tenho a menor dúvida que isso fica marcado na vida da pessoa até o fim da vida da pessoa. Parabéns à Gazeta e à família Lucato. Exatamente isso. Parabéns a toda a família Lucato, ao Beto, ao Gui, a Fabiana, a todos os funcionários, todo mundo que faz parte da organização desse evento maravilhoso, e principalmente aos pais e aos alunos. Eu me lembro, na minha época de escola, eu tenho uma grande frustração que eu nunca cheguei até o prêmio Gazeta, mas eu sempre ficava ali em segundo lugar, sempre tinha uma na minha frente. Mas imagino que hoje, né, ainda mais hoje, a importância das crianças que acabam deixando de escrever, deixando a norma culta de lado, deixando principalmente de pensar e construir um raciocínio, a importância que esse prêmio tem nesse incentivo, né? Então, parabéns mais uma vez, a cada ano maior e melhor, e tenho certeza que ano que vem será ainda melhor. Parabéns. 1h21, e quando eu falo da Gazeta e falo da família Lucato, eu falo de uma instituição, de uma empresa que é uma instituição, e de uma família que vencem em Limeira. E olha, minha gente, quem vence em Limeira, vence em qualquer lugar do mundo. Tem uma frase, se eu não estiver enganado, do Tom Jobim, ele dizia: o Brasil não é para iniciantes. E aí, cada um dá a sua versão da frase, né? O Brasil não é para iniciantes, o Brasil não é para principiantes, o Brasil não é para amadores. Olha, Limeira não é para iniciantes, Limeira não é para principiantes, Limeira não é para amadores. Quem vence em Limeira, vence em qualquer lugar do mundo. O empreendedor limeirense que vence aqui, vence em qualquer lugar do mundo. Então, parabéns à Gazeta, essa empresa octogenária, ao Beto, sobretudo pela sua força e disposição em continuar fazendo um evento de literatura, depois de quase 30 anos, no meio dessa crise e em Limeira, e com tanto êxito, com tanto sucesso. Mais uma nota rápida, é uma participação de um ouvinte que não se identifica, que diz que o Mário Botion anda com cara de Dona Benta desnutrida. Ô, Tayla, a Dona Benta pode ser tudo, menos das histórias do Monteiro Lobato, né? Desnutrida, né? Pois ela era cara. famosa pelos quitutes que ela Exato, era até meio fazia, fofinha, né? meio cheinha, né? E o Mário já é magro por natureza, não. virou prefeito, né, Caio? Não deve estar fácil, né? Perdeu alguns quilos. O Mário é o que você é também, o que a Nani é, o pastor, eu e o Bruno não somos. O Mário é magro, né? Então essa magreza do prefeito é algo que a gente pode até, no melhor sentido, invejar, né? Porque eu não posso olhar na vitrine, viu, pastor? Eu não posso olhar numa vitrine de uma doceria que eu já engordo, né? Agora tem gente que tem um organismo melhor que o meu, um biotipo melhor que o meu, né? Um metabolismo mais acelerado que o meu. Minhas duas colegas aqui e o prefeito também. É isso aí. O senhor também é assim? O senhor pode comer doce à vontade que não engorda? Não posso, não. Hoje eu tenho tentado fazer regime e não tenho conseguido, não. Eu gosto de cozinhar e gosto de fazer doce. Isso é um problema sério. Eu sei fazer comida e sei fazer doce. E esse é um problema. Então, vira e mexe, eu tenho que parar com essas atividades, porque não apenas vou experimentando, mas vou viciando. A culinária para a cozinha, nesse caso, né? Para um pastor, ela funciona também? Ela tem efeitos terapêuticos? Com certeza. Geralmente eu cozinho de 10 da noite para frente. As comidas do dia seguinte. Isso eu já faço o senhor cozinha para a família, não é? Para família. Não é um hobby. O senhor vai à cozinha quando quer fazer um prato geralmente diferente? é de sexta para sábado, sábado para domingo. Aí eu invento umas comidas que geralmente a minha esposa não gosta de inventar. Feijoadas, paejas, assados, essas coisas assim. Comida leve, né? Feijoada. Só comida leve. Eu invento e ela deixa, sem nenhuma dificuldade. Mas o senhor tem descendência alemã e o senhor faz paeja, faz feijoada? Mas eu tenho só descendência. Não sei fazer, não. Nunca fiz. Mas se eu querer fazer, eu aprendo. Mas vou ler lá do pessoal dos Pires primeiro, né? Para não errar, né? Com certeza, eles são muito bons nesse assunto. Mas aí eu sou filho de alemães, né? Mas completamente brasileiro. Pastor, quando é que surge, historicamente pontuando, a Igreja Presbiteriana que o senhor preside? Então, a Igreja Presbiteriana ela foi fundada por John Knox, na Escócia. E ali ela ocupa um espaço muito grande no século XVI, depois ela invade o país de Gales, depois, futuramente, se torna a Inglaterra, ela se torna completamente puritana e ali tem uma influência muito grande da Igreja Presbiteriana. E tudo isso
quem mais evidencia e faz aparecer depois a igreja presbiteriana é João Calvino. Porque além de ser uma pessoa tremendamente estudiosa, escreve diversos livros assim, antes de 30 anos ele tinha já escrito diversos livros. É uma pessoa que quando ele vai... Quando o senhor fala do calvinismo, o calvinismo então não originou nenhuma igreja. Não, o calvinismo hoje é um estilo de pensamento, é o fundamento em cima... Uma linha filosófica. É uma linha teológica. Enfim, a soberania de Deus, Deus regendo todas as coisas, enfim, a obra que esse Deus faz na pessoa de Jesus, ela é estratégia, enfim. Então tem todo um discurso de teologia e diversas doutrinas que são trabalhadas dentro dessa visão chamada calvinismo. E hoje é uma vertente muito forte que tem crescido, porque trabalha a mente, trabalha o coração, mas trabalha profundamente a inteligência. Hoje nós temos muitas pessoas entendendo hoje e começando a enxergar que nós temos um Deus que rege todas as coisas, nós temos um Deus que conhece todas as coisas, nós temos um Deus que rege o coração, nós temos um Deus que influencia as vidas e nós temos um Deus que criou todo um plano eterno de salvação na pessoa de Jesus. E essas ideias são trabalhadas assim com muita facilidade por esse João Calvino, que realmente é o pai do calvinismo. Quando ele vai para a Suíça, ele muda completamente Genebra. Ali se torna uma cidade modelo, depois para o planeta mesmo. E até hoje, você percebe a mão, a vida e a história desse homem ali passando e deixando as suas marcas que até hoje existem. E com relação ao mundo, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, ela está presente aí em mais de 180 países. E nós temos aí milhares e milhares assim, de igrejas presbiterianas. A maior igreja presbiteriana assim, do mundo em termos de percentual, hoje é a igreja coreana. A igreja coreana, a igreja presbiteriana lá é fortíssima. Um percentual lá de pouco mais de perto de 50 milhões, lá nós temos quase 20 milhões de presbiterianos. Uma influência muito forte. E depois vem aí os Estados Unidos e outros países também que têm bastante presença presbiteriana. Pastor, uma questão de terminologia. Nós falamos de 500 anos de reforma protestante. Então, não vai soar ofensivo chamá-lo de protestante. Então, a palavra protestante realmente foi um protesto que Lutero fez. A Igreja Católica, né? Foi. Isso, né? Foi um protesto contra uma atitude, e uma atitude naquela época foi bem específica. O que acontecia? Lutero já tinha completamente mudado o seu coração com relação à visão que ele tinha de fé. Ele tinha encontrado claramente, enfim, a minha vida depende de Deus, a minha vida é para Deus, enfim, o justo viverá pela fé, a salvação é obra, é graça de Deus, enfim, ele já tinha entendido isso, então ele já vivia isso na sua vida ali como um monge agostiniano. Agora, o que acontece? Quando chega essa ideia, mas também para ele provocação, ele tem essa coragem de fazer 95 teses e a maioria delas tem a ver com esse vender indulgências. Ele discorda e bate abertamente contra isso. E quando ele faz isso, ele cria um problema, porque ele sempre prestou obediência total ao Papa. Ele chega a ser expulso, né, pastor? Mais tarde ele é expulso. Só que ele não briga com o Papa nessas 95 teses. Mas o que acontece? Depois começa toda uma pressão para que ele volte atrás. Então, ele não volta. Então, na Dieta de Worms, 1531, ele simplesmente fala, eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não posso ir contra aquilo que eu creio. E ali há um rompimento definitivo. Ele sai dali escoltado, porque senão ele não sairia vivo, porque a tensão era muito grande. Ele vai ficar isolado por mais de 8 anos. E enquanto ele está isolado, ele escreve. Só que isso aí contamina grande parte da Alemanha. É onde surge a igreja protestante, a igreja luterana, né, alemã. Depois ela dissemina por diversas partes. E, paralelo a isso, vai surgindo a igreja reformada, que ela vai simplesmente ocupar ali quase todos os países da Europa. Os únicos países assim que tiveram uma resistência bem maior, e ali não houve crescente, foi Portugal, a Espanha e a Itália. Os outros, a disseminação chegou a ser quase que total. A Inglaterra, por exemplo, foi na sua totalidade, país de Gales, Escócia. Estados Unidos posteriormente, né? Porque o pessoal que faz a confissão de fé de Westminster e depois eles imigram aqui para os Estados Unidos,
Aí eles vêm com a visão completamente reformada. Aí eles praticamente vão organizando ali a vida nos Estados Unidos, né? E as primeiras igrejas protestantes são exatamente a luterana, a presbiteriana e a batista, ou não? A batista aparece um pouquinho na frente, mas nós temos outros movimentos... Que são tidas como as igrejas evangélicas tradicionais, não é? Isso. Depois vai aparecer a igreja metodista também, mas tem outros ramos, vertentes que aparecem aí nesse período, que hoje não são muito conhecidos, né? O Lollardos, por exemplo, é um grupo que sofre intensas perseguições e ele desaparece. Mas a questão toda é que hoje a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja luterana são consideradas igrejas tradicionais, igrejas que vêm do ramo da reforma. Depois surgem os outros... todas elas se unem, pastor, nessa comemoração dos 500 anos, ou cada igreja tem... o seu movimento. Esse ano nós estamos fazendo somente com as presbiterianas, mas nós já fizemos o ano passado com a igreja luterana, com a presbiteriana conservadora, com a IPI, que é a presbiteriana independente. Nós já fizemos com outras igrejas e sem nenhuma dificuldade em termos de comemoração. Então, assim, é uma data que é valorizada e comemorada pelas igrejas tradicionais e reformadas, sem nenhuma dificuldade. Não pelas pentecostais, nem pelas neopentecostais. Então, mas as pentecostais aceitam. Eles também, eles podem não fazer grandes comemorações, mas eles aceitam e entendem que a reforma é um divisor de águas, porque não tem nada, assim, que ocupou tanto espaço depois da vinda de Jesus, do que o segundo maior evento, em termos assim de chamar a atenção, de mudar o rumo da história, foi a Reforma Protestante. Depois disso, que aparece quase que paralelo aí à Reforma Protestante, é quando aparece aí o Iluminismo, o Renascentismo. Isso também se torna-se uma mudança radical a nível de planeta. Mas então é importante esse destaque. A Reforma, ela muda completamente a história do mundo. Esse é um destaque que a gente tem que dar, sem ficar criando aí celeumas com relação a católicos e protestantes. Esse é um respeito que eu mantenho, eu procuro manter isso aí. Eu tenho relacionamentos contínuos com padres da Igreja Católica, com bispos, sem nenhuma dificuldade. Porque o ponto que eu trabalho muito claramente na vida é você aprender as premissas básicas daquilo que Jesus prega. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. A partir do momento que você acha que você tem direito de jogar pedras no próximo, você já perdeu a caridade cristã e a bênção do Evangelho. Então, nessa visão, você trabalha com os diferentes, você consegue tomar café com os diferentes, e isso eu fiz a vida inteira. Aliás, viu, Caio, o pastor Jonas foi homenageado recentemente pela Câmara, uma homenagem muito bonita, e todos os vereadores posaram para foto com ele. É porque houve essa polêmica, eu não sei se o senhor vai querer falar disso ou não, mas houve essa polêmica da foto com a imagem de Nossa Senhora, mais do que isso, né? Eu estava lá porque eu vi, por isso que eu estou falando. Wilson, eu posso falar, agora só gostaria de falar antes assim, dia 28 nós temos um trabalho importantíssimo, e eu estou desafiando aqui algum católico aí que não tiver nenhuma dificuldade, vai lá, você vai perceber que é uma comemoração, mas é um culto para Deus, é diante de Deus e para a glória de Deus, a partir das 19 horas. Shopping das Nações. Eu até brinquei um dia, mas agora eu já parei de brincar porque deu problema. Eu, falando a propaganda na igreja, eu disse Shopping Fantasma das Nações. Aí eu tirei para não dar problema. Mas nós estamos incentivando, porque é um shopping que ele vai ressuscitar a médio prazo. Mas o senhor sabe que tão bonito, né? Já melhorou bastante. Então nós vamos usar esse shopping. Frequência, mas quando tem o festival de patchwork, né, da Lota. É um grande sucesso. Mas vai lotar. O senhor está falando de um evento religioso, mas o Padre Marcelo esteve lá também, foi um grande sucesso. Eu não tenho a menor dúvida que o evento... Estamos esperando. Nós vamos usar uma parte ali específica já escolhida e com certeza vai ser muito bom. Nós estamos convidando aí a sociedade também. Inclusive, muitas vezes, a pessoa aparece num lugar desse até para criticar, não tem problema. Para ter um espírito crítico, analítico. Dia 28 é agora, né? Agora, está chegando. Está chegando. Depois de amanhã. Está em cima da hora. Aí essa questão aí do bispo, que foi visitar a Câmara. Depois nós vamos falar mais do evento do dia 28. Tá bom, volta depois, eu quero falar. Uma palhinha do senhor. Mas aí, o que acontece? Eu não vejo nenhuma dificuldade, eu teria tirado foto com o bispo sem nenhum problema. Se você não aprender a separar o ser humano daquilo que ele crê, você não trabalha o coração das pessoas mais. Um dos vereadores me telefonou na hora e falou, o que eu faço? Eu falo, tira a foto, sem problema. Mas aconteceu isso? O vereador ligou para o senhor e perguntou? Tive contato. E eu falei, tira, sem problema. Porque é o seguinte, ali naquele momento você está lidando com a autoridade,
você está lidando com uma pessoa que tem uma representação enorme na cidade, você está lidando com uma pessoa que pode ser seu amigo, mesmo pensando diferente de você. Sim. E outra coisa... E travestido da condição de vereador, né? E o vereador pode receber votos de católicos e evangélicos. O vereador, quando do seu estado de ofício, é laico. Ele não pode fazer uma escolha simplesmente naquele momento. Então, eu acho que assim, não criticando aqueles que não quiseram tirar, eu não quero entrar nesse mérito aí, mas se eu estivesse lá, eu tiraria, eu não teria nenhuma dificuldade, abraçaria o bispo, honraria como autoridade, sem nenhuma dificuldade. Eu tenho amizade com o bispo Cabral já há mais de 20 anos. Hoje ele está em Almenara, eu visito ele todo ano em Almenara. E simplesmente surgiu porque ele sofreu um acidente, teve que colocar um monte de parafuso nas pernas. Doutor Júlio foi a pessoa que o operou juntamente com outro médico. Que é presbiteriano. E depois, também, né? que é presbiteriano. Depois ele teve que ficar de molho na casa dele. E um dia o médico tinha que ir lá, eu fui junto. Ali nasceu uma amizade de tomar dezenas de vezes café juntos, sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. Simplesmente vivendo a relação de amigos que se mantém até hoje. Então, essa atitude eu não teria. O Tayla, pastor, a Tayla é a evangélica aqui da bancada. A Tayla é da Igreja Filadélfia. Exato, Comunidade Evangélica Filadélfia. Você foi batizada na igreja... A Igreja Filadélfia já tem esse tempo todo? Porque você tem 25 anos? Eu tenho 27 anos. 27. Você foi batizada na Filadélfia? A Filadélfia é mais nova do que isso, né? Eu fui batizada em outra denominação, mas hoje frequento a Filadélfia, mas fui batizada com cerca de 17 anos, quando eu escolhi, então, seguir a fé cristã, embora eu tenha sido criada na igreja. E me diga uma coisa, quando você nasceu, seus pais já eram evangélicos? Já eram evangélicos. Casaram-se na igreja evangélica na época. Na Quadrangular. Na Quadrangular. Pastor Osaide, na época, fez o casamento dos meus pais. E aí você permaneceu na Quadrangular até mudar para Filadélfia. Passei por outras denominações também aí no meio do caminho, mas já estou na Filadélfia há cerca de 5 anos, mais ou menos. É que a Tayla fez a cobertura da Marcha para Jesus, do show da Aline Barros, não é? Sim. Que foi um enorme sucesso. E nós transmitimos isso através da Tayla, da cobertura da Tayla no Facebook da Educadora, pastor. E eu percebo, eu não sei se eu estou errado, que os evangélicos têm, me parece, independente da denominação, mais facilidade para conversar um com o outro. Que esse, coloquemos assim, desentendimento, quando há entre católicos e evangélicos. Eu estou certo nessa minha visão ou estou equivocado? Eu acho que hoje a gente precisa estudar essa questão assim de forma bem tranquila. Eu, quando cheguei aqui na cidade, eu não fui bem recebido pelas denominações. A verdade é que no início, quando eu cheguei aqui, rapidamente eu fui bem recebido aqui pelos católicos, pelo contato que eu tenho nos velórios. Eu vou toda semana em UTI, eu tenho contato com pessoas enfermas, então rapidinho eu tive esse contato. Com os evangélicos, de uma forma geral, no início tinha algumas dificuldades. E essas dificuldades foram sendo quebradas. E foram sendo quebradas até pela busca em tratar essas questões também diante de Deus. Com relação, por exemplo, à Filadélfia, a gente tem que simplesmente aprender a respeitar o trabalho que é feito lá e saber de uma forma muito clara. A igreja que crê que o caminho, a verdade e a vida é a pessoa de Jesus, nós vamos conseguir trabalhar essa comunhão diante de Deus. Acho que esse é um ponto importante. E a gente cansa de ouvir essa vertente. E essa vertente para a gente é muito séria. Essa foi uma das premissas da reforma. Lutero trabalhou só a Escritura, só a fé, só a graça de Deus, só Cristo. E depois ele trabalha um outro ponto, que é só lhe der glória, somente para a glória de Deus. A gente tem que enxergar a nossa pequenez, a gente tem que enxergar o nosso limite e saber que tudo que eu sou, tudo que eu faço, aquilo que, enfim, a minha vida que eu vivo, se eu enxergar que existe um Deus sobre a minha vida, e eu vou dando a glória para Ele. E Ele vai dando os presentes para mim em termos de vida, galardão, enfim, do jeito que Ele quiser. Eu acho que a gente tem que entender essa vertente, foi um ponto bem forte. Eu vejo hoje o relacionamento entre as comunidades evangélicas já melhorou um pouquinho, mas ainda tem muita luta. Especificamente com relação à Marcha para Jesus, são várias denominações, né? Exato, são várias vertentes e, inclusive, acho que há realmente uma união muito grande. Eu já estive várias vezes na presbiteriana, já assisti alguns cultos do pastor, admiro muito o trabalho. Eu acho que nessa hora todo mundo se une realmente em torno do que há em comum, né? E não das diferenças. O que acontece? Se a gente consegue quebrar algumas barreiras, um projeto como esse nosso do dia 28 vai receber pessoas de outras denominações. Isso aglutina, isso abençoa, porque você fazer um trabalho esperando lá, enfim, de 1.500 pessoas para frente, aí aparece um pingo de gente, é uma vergonha. Seria uma vergonha denominacional e também para a própria cidade. Então, o que acontece? Quando se fala de um trabalho desse, nós estamos esperando apoio mesmo. Apoio de igrejas irmãs, de gente que simplesmente vai somar.
Quem que vai ter? Ela vai ter a banda Purpose, que é uma banda da igreja, que já gravou CD, Começa canta, 7 da toca noite, muito bem, 7 no horas da Shopping noite. Nações. O nome do evento é uma comemoração aos 500 anos da Reforma. Os 500 anos da Reforma. Protestante. Então, com certeza, vai ser um momento assim muito gostoso. Um ponto que a gente tem que destacar, que eu acho que aqui é fundamental, as grandes lutas que nós temos vivido hoje, muitas vezes o relacionamento vai se tornando difícil, porque se Lutero viveu aquela experiência de ter que acontecer uma reforma e ele protestar contra situações, enfim, conflitantes, não só da cabeça, mas da fé, das escrituras, nós vivemos hoje um momento muito difícil. Hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos de reformas. Hoje é uma brincadeira muito grande, às vezes, com relação às escrituras. Hoje nós vivemos neomodernidades, neoteologias, que simplesmente ferem a palavra, ferem o ser humano. Há todo um processo exploratório hoje, que é muito grave. Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa ela é sugada dentro de comunidades, prega-se teologias, muitas vezes como prosperidade, oferecendo certas questões que Deus simplesmente não ofereceu, oferecendo certos padrões de saúde que a Bíblia trata de uma forma diferente. Enfim, Deus pode curar, Ele pode usar a medicina, Ele pode usar o seu poder e sua glória, e as pessoas fazem vertentes, muitas vezes, manipuladoras para ganhar dinheiro. Hoje em dia, em muitas áreas, a reforma é necessária de novo, porque simplesmente há muita brincadeira em algumas áreas que tem a ver com a fé. Então, é uma questão que a gente trabalha o tempo todo. A gente trabalha o tempo todo essa questão. A gente bate nessas teclas. Quando se fala de movimento reformado, a gente rasga diante de Deus esse coração. Hoje, como pastor da igreja presbiteriana, eu já falei isso aqui um monte de vezes. Pastor, ele é chamado para servir com vocação, mas pastor não é chamado para ficar rico, não. Pastor não é chamado para ficar simplesmente aí comprando suas fazendas, espoliando os crentes, arrancando a pele das ovelhas. Pelo contrário, nós somos chamados para servir a Deus e servir a sociedade e pregar realmente o evangelho de Jesus, mas não simplesmente para encher os nossos bolsos. Eu falo isso rasgadamente, porque dentro da igreja presbiteriana, a gente cuida muito bem dessa área. O pastor tem que ser uma pessoa honrada, mas uma pessoa que preza por esse assunto. Ele não trabalha mordomia de vida para ele. Ele trabalha essa mordomia cristã que tem a ver com a vida da igreja. Enfim, eu falo às vezes rasgadamente. Quando você vê pastor presbiteriano rico, ou ele casou com mulher rica, ou ele é ladrão, porque não tem jeito. Porque não dá, porque a gente trabalha essa questão diante de Deus com muita seriedade. Então, hoje, neo-reformas têm que ser feitas. Muitas teriam que acontecer. Deixa eu entender uma coisa, pastor. Se ele é rico, ele casou com mulher rica ou... Ele é ladrão. Ele é ladrão. Porque não tem jeito. Mas ele sendo de uma família rica, ele não vira pastor? Não pode virar pastor? Pode. Aí mas se ele for rico, né? Porque esse negócio dele ficar rico dentro da estrutura, não tem jeito. Ele ficou rico através da igreja. Não tem jeito. Já ter nascido rico, né? Não, simplesmente a nossa igreja impede isso. E eu estou só citando esse fato para mostrar que esse é um dos cuidados que a gente tem. Então, quando a gente fala em alguns movimentos que tem que fazer reforma de novo, é na ética, na conduta, na moral, em posturas, em recuar, em saber que o ser humano não é simplesmente um utensílio para ser explorado por ninguém que tem um pouco mais de facilidade e capacidade para falar. Ele tem que ser alguém que é amado por Deus e pode ser trabalhado na vida, onde se melhora o coração, melhora-se a vida, mas muito mais, conhece-se a graça redentora de Jesus. Então, é nessa vertente que a gente tem que trabalhar. Lutero não teve medo de confrontar. Lutero, ele cria um divisor de águas. Em seguida, nasce a Contra-Reforma, o Concílio de Trento, em 1532, e vai até 40 e tantos se reunindo ali. Ele traz algumas mudanças. E é interessante que, mesmo entre os reformados, as lutas já começam a acontecer. Você vê no Concílio de Trento, por exemplo, algumas formatações claras de doutrina, enfim, a infalibilidade do Papa, depois, por exemplo, a presença real de Jesus Cristo no sacramento. Depois, o que acontece? Do outro lado, Zwinglio, Calvino, Lutero, eles têm, assim, diversificações na comemoração da ceia. Um trabalha memorial, um trabalha presença, o outro trabalha só presença espiritual. Enfim, você percebe que não é simples só trabalhar a questão da reforma. A continuidade, o padrão, o exercer a doutrina, o conhecimento profundo, isso foi trazendo depois, assim, as subdivisões dentro da própria reforma. A igreja luterana, a igreja depois protestante, calvinista, reformada, foram trazendo as vertentes. Tudo bem, pastor. Aí o que você quer falar para provocar, né? Eu não queria falar, não, mas eu ia falar. Esse programa aqui é 2 incendiários, mais 2 também. Incendiário da ideia, da mente, do coração, da provocação. E isso é muito bom. Isso ajuda muito a cidade. É muito bom quando o senhor vem ao programa. Eu fico uma aula, particularmente né, Caio? muito feliz. Eu acho que o senhor vem muito pouco ao programa. Acho que o senhor não deveria vir ao programa apenas para falar da reforma
da comemoração dos 500 anos da Reforma, que é, sem dúvida, algo muito importante. O senhor acabou de dizer que mudou o mundo, mas ele deveria vir com mais frequência, né, Bruno? Está conosco aqui com mais frequência. Nós já participamos até de algumas batalhas juntos, com certeza. Mas quando o senhor fala, o senhor prende a atenção e, fundamentalmente, toca o coração de muita gente. Eu tenho certeza disso, que as pessoas, elas terminam, quando nós terminarmos o programa, elas terminam essa audição, ou as pessoas que estão nos vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, melhores e mais leves, né, do que estavam antes do senhor começar a falar. Sem dúvida nenhuma. Eu toda vez, pena que foram poucas vezes, né, mas eu fico muito feliz e aprendo sempre. Eu fico aqui hipnotizado, aprendendo e refletindo no que o pastor Jonas fala, e também concordo com o Caio, que tem que vir mais e falar de outros temas da nossa cidade, temas do cotidiano, tema da vida dos nossos ouvintes. Você quer que venha para incendiar ou para jogar água? Não, para incendiar, é claro. Para incendiar. Eu queria registrar aqui: olá, pastor Jonas é um querido, é um pastorzão. Um abraço. Mas a pessoa não põe o nome. É um casal que o senhor talvez deva conhecer aqui. Um casal... Conheço, é o Tony. Tony? O Tony está de terno e gravata. Trabalha em muitos projetos sociais. Deva ser a esposa dele aqui. Esse é o pastor Wilson. Ah, pastor Wilson. Esse é pastor da igreja Manaim e a sua esposa, que trabalha no Hospital da Santa Casa. Muito bem, estão os dois aqui. São queridos nossos aí. Muito elegantes, muito bonitos, acompanhando o nosso programa de hoje. Boa tarde, mande o nosso abraço ao pastor Jonas, um grande exemplo de homem e líder da nossa denominação, o Tony e a Silvia. Isso. Estão aqui cumprimentando o senhor. Eu gostaria que o senhor desse, nós estamos caminhando para o final do programa, o serviço então do evento. Começa às 7 da noite, é no Shopping Nações, que fica na rodovia Limeira-Piracicaba, e o senhor estava falando das atrações que vão estar no evento também, né? Nós vamos ter ali a banda Purpose, que vai participar cantando. O pregador é o reverendo Weber Júnior. O reverendo Weber Júnior é um dos doutores do Andrew Jumper, que é o centro de pós-graduação da Igreja Presbiteriana. Ela funciona na Universidade Mackenzie e é uma pessoa de uma facilidade muito grande em termos para falar, de retórica, de oratória, mas de conhecimento bíblico e histórico. Ele tem mestrado, tem doutorado, tem outros pós-cursos. Enfim, é uma pessoa que com facilidade ele vai, enfim, expor as escrituras e deixar uma palavra ao coração, porque tem muita facilidade e Deus chamou ele para isso. E um ponto que eu queria destacar aqui mais uma vez, eu convoco aqui os evangélicos, quem quiser. Vai ser um tempo de bênção e de celebração, mas eu também convido aqui algum católico que me conhece, gente que eu já fui aí na sua vida visitar no hospital, sem que você tenha me convidado, eu apareci ali para orar por você, para rogar pela sua vida. Gente que eu já estive falando aí em centenas e centenas de velórios, consolando o coração, do lado de padres e amigos. Eu queria convidar você, apareça nesse encontro lá. Ele vai ter workshops assim a partir das 14 horas, mas o final é 19 horas. Apareça lá, você vai conhecer um pessoal que ama a Deus, mas um pessoal que aprende a respeitar as pessoas. Isso eu posso falar de cadeira. Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida, é honrar as pessoas do jeito que Jesus honrou. Eu louvo a Deus quando eu vejo claramente esse Jesus caminhando e de repente encontra assim de cara um leproso ali e simplesmente ele fala, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Ele estende a mão, toca, não importa, quebrando ali o preceito da religião que não podia tocar uma pessoa, entre aspas, imunda. Nós temos que acabar com essas diferenças. Enfim, naquela época existia o farisaísmo. Tudo confrontava, tudo jogava pedra. E a gente pode simplesmente permitir que essa graça redentora que vem através de Jesus, ela fale a minha vida, ela mude alguma área no meu coração e muito mais, ela salva a minha alma. Então, eu faço esse convite aqui, se você puder aparecer lá de qualquer denominação, você vai ser bem-vindo. E com certeza você vai aprender e você vai ser abraçado por uma denominação que prefere não criar barreiras, mas construir pontes de relacionamento diante de Deus. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Espero não ter falado demais. O senhor não vai embora ainda, eu agradeço aqui por esse privilégio. Eu vou explorar mais um pouco a sua participação, tá, Ela? Até amanhã. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Bruna. Até amanhã. Até amanhã, Nani. Tchau, Caio. Eu pedi para o senhor deixar uma mensagem final, uma bênção final para a gente encerrar o programa de hoje.
comemorando, a palavra é essa, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante e comemorando, sobretudo, a sua presença aqui. Joia. Eu gostaria de citar aqui esse evento, 500 anos da Reforma, ele já vem sendo trabalhado desde o ano passado. Era um sonho assim para alcançar corações, para deixar uma marca na cidade, mas também na sociedade. Mas um ponto que eu queria destacar aqui para cada um de nós que está aqui, mas também aqueles que nos ouvem, é a postura que cada cristão tem que ter diante de Deus para viver nessa sociedade hoje. E aqui eu volto à pessoa de Jesus. Quando ele... Semana atrasada eu estava em Israel e eu atravessei esse pedacinho de novo e a gente sente todo esse ânimo no coração. A expressão que é usada ali por Marcos quando diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Enfim, Jesus, primeiramente, ele vê, depois se compadece, depois ele para, ele fecha a sua agenda protocolar e ele cura vidas, cura o coração, ele interage com as almas, ele mostra claramente o que ele veio fazer e viver. Enfim, para cada um de nós aqui, nós temos uma vida para ser vivida. E eu convido a cada um de nós, escreve a tua agenda de vida, escreve a tua história, mas escreva diante de Deus, escreva diante de Deus na sociedade, escreva diante de Deus para ser lembrado um dia, escreva diante de Deus para mostrar claramente que a minha vida não foi em vão. E essa premissa clara, Deus nos cobra, aprende cada vez mais a ver, mas aprende a ter um coração que se compadece e aprender a viver nesse fazer, interagir, realizar, enfim, mostrar que a nossa vida é muito mais do que um amontoado de dias ou anos. A minha vida, ela deve viver na expressão clara que Lutero colocou ali, para a glória de Deus. O que eu faço, o que eu penso, o que eu ajo, o que eu interajo, a minha vida na sociedade, a minha vida com meus amigos. Quando eu enxergo que tudo isso aí se torna história, mas pode se tornar glória para Deus, de fato, eu vivi. Não passei como brancas nuvens. Eu deixei uma marca na história. É isso que eu trabalho na minha vida. Eu quero realmente não ser reconhecido, receber um monte de diplomas, mas de alguém que soube ver, compadecer e fazer por causa do amor que Deus colocou no nosso coração. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Pastor Jonas. No sábado, 7 da noite, no Shopping Nações, fica na SP 147, mas é mais fácil falar, Limeira, Piracicaba. Ficou sem acesso durante um bom tempo, mas agora tem um acesso fácil para quem usa esse caminho. E quem vem do bairro também tem como acessar, são acessos bem sinalizados. É um prédio belíssimo e eu espero que realmente o shopping pegue, né? Que infelizmente até agora não pegou, mas é um prédio belíssimo, de grande estrutura, boas marcas, grandes lojas lá dentro. E nesse sábado, às 7 horas da noite, 500 anos da Reforma Protestante, Pastor Jonas vai estar lá, assim como nossos irmãos e irmãs da Igreja Protestante. Certamente, minha prima Irene e meu primo Henrique também estarão lá, não é? Com certeza. Parece lá também, menino, se você tiver Estarei agenda, lá, com certeza. vai lá. Já até combinei já com alguns amigos, nós vamos lá prestigiar. Bom. Se eu estiver em Limeira, eu me comprometo a estar presente lá. É que eu arrumei uma namorada que mora em São Paulo, pastor. Jogo duro, mas e é aí, bom. Um final de semana é com ela lá, outro final de semana Que é com bom. ela aqui. Mas se eu estiver em Limeira, vou sim para prestigiá-los. E os eventos já começam às 2 horas da tarde até o evento principal, que começa às 7 horas da noite. São né? workshops que vão acontecer de dia ali com diversos preletores, trabalhando diversas vertentes e bem interessante. Tem a ver com reforma, tem a ver com história, mas tem a ver também com o coração, tem a ver com a estima da vida diante de Deus, que são os assuntos que vão ser trabalhados na parte da tarde. E às 7 horas da noite, esse culto principal, esse evento da reforma. Paga alguma coisa para entrar? Não, de graça. Nós não falamos disso, não, né? sem paga nada. Sem ônus, sem juros, sem correção monetária, sem indulgências. Todos os nossos irmãos convidados, os evangélicos e os não evangélicos também. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde de quarta-feira. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Tchau, pessoal.